começa pelo Luca. Fala aí, Luca, a sua série nostálgica, meu camarada. Foi muito difícil fazer essa escolha, porque tiveram muitas séries que marcaram a minha infância. Mas eu vou ficar com uma que eu assistia no SBT toda tarde, comecinho da noite, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho uma série espetacular, muito bem humorada, icônica, gerou ícones. Rochelle, o Julius, o pai do Chris, o próprio Chris, que marcou, né? Ele tá em qualquer lugar, ele tá no The Walking Dead, é o Chris. O amigo dele, o Greg, tá no The Walking Dead, é o Greg, não tem outro nome. Gerou memes, E é uma né? série... Muitos memes. Meu marido tem 2 empregos. Aquele meme do ovo, do episódio que ele cria um ovo como se fosse um filho. Do irmão dele. Gente, a série, assim... E além disso tudo, é uma série que tem uma crítica social muito forte por trás. Ela tem uma potência. A história de vida do Chris Rock. E marcou demais. Eu queria até ouvir um pouquinho de vocês. Vocês também assistiam? Vocês gostavam? Sim, com certeza. O Julius é nosso exemplo de economista. Eu assistia. Sim, é isso que eu ia falar. Eu não Pegava ali acompanhava. os cupons, né, pra poder economizar. Não, só falei dos produtos Ivone. E é o que a galera tá usando aí, Sim, como né? é que é? A galera de Aquela Friends maquiagem tá da usando Ivone. produtos Ivone. Ou o Purucudu. Eu não assistia tanto assim, não. Assim, assisti alguns episódios aqui, assim, um aqui, outro ali, mas não era tão fã da série. Eu assim. também. O eu Marcos vi falou muito. da família Dinossauros ali. O Marcos aqui, ó, do Sessão de Aluguel, falou da Família Dinossauro. É uma série Assistia também. bem nostálgica também. A Açúcar Lobo falou aqui Muito bom. a Xena. A E Xena, eu amo. séries em série falou Chaves, falou Lost também. Chaves aí, meu filho, esse aí, quem não assistiu, viu? A É, Não, série. Chaves assistindo até hoje eu dou muita risada, cara. É porque Chaves é covardia, né? A gente falar Chaves é muita covardia. Tudo dá, né? Tinha deixado até aqui no meu cenário Chaves, mas foi Ah, fora. velho. Eu agradeço, não deixou. Querido. Amo muito. Sou viciado, gente. O Chaves é atemporal, não tem jeito. É atemporal, exatamente. Acho que Chaves daqui SBT 30, 40 marcou. anos. Me lembra até- É verdade, a Açúcar falou que Chaves é patrimônio internacional. Histórico, sim. Exatamente. Patrimônio histórico internacional. Verdade. Exatamente. Acho que daqui 30 anos, 40 anos, Chaves vai ser sucesso ainda, cara, porque é muito bom. E é uma série bem, ela não faz ela faz aquelas piadas, mas não é aquelas piadas pesadas, não ofendendo É ninguém. inocente, né? Tão inocente que É. você assiste, qualquer pessoa pode assistir e não tem nenhum problema. É O do desenho 8 aos animado tem 80. muita- Sim, exatamente. E Não tu? tem idade. Não tem. E tu, Mel, qual a sua série nostálgica? Também foi bem difícil, porque eu tenho várias, né? Mas, assim, uma que eu escolhi porque, tipo assim, foi uma das que mais aqueceram meu coração naquela época, foi o One Tree Hill. Que, tipo assim, eu amo essa série, assim, com todas as minhas forças. Eu assistia no SBT, passava todo domingo, ali por volta de 11 e pouco da manhã, quase meio-dia. E, cara, eu gostava demais. Foi uma das séries, assim... como eu falei, eu já tinha falado isso para outras pessoas, era na época que o pessoal sabia fazer série teen. Tipo, hoje a série teen não tem tanto peso, não tem tanta... não são tão bem feitas quanto essas dessa época. O One Tree Hill, o O.C., Um Estranho no Paraíso. Por que não falar Smallville também? Que acho que muita gente assistiu. E é isso. Essa é minha série nostálgica. Essa eu nunca assisti. Essa aí eu gente. nunca assisti. Tá Me bem, desculpa, eu não tenho nem o que falar dela, eu nunca assisti essa É série. muito boa. Eu assisti, Ela é de que é ano? muito boa. Legal. Ela é de Maravilhosa. que ano, gente, essa série? 2003, eu acho. 2003? Isso é tarde? Eu achava que fosse um pouco antes ainda. 2013 é É? tarde já. Eu tinha 2 Eu anos. acho que eu gente, vi a quando estreou Chiquitita isso. dessa época, eu assisti a Chiquitita, gente. A Açúcar Eu tinha falou que 2 até anos. hoje Tava no até Teletubbies. hoje houve a playlist One Tree Hill. No Brasil ficou conhecido como Lances da Vida. Então, quando passava aqui, não falava One Tree Hill, era Lances da Vida. As Porque traduções. sim, né? Porque o brasileiro precisa traduzir da forma mais inusitada. Nada a ver, né? Uma coisa Eu com a não outra. sei. Eu não sei como botar Smallville como Vila Pequena. Ainda não sei. Realmente, Pequena vila do super-homem. Cidade do interior.
Ou então Ah, Pequenópolis mesmo, né? Como eles falam na série, dublado Pequenópolis. Poderia ser Pequenópolis. Pequenópolis. É, Bizarro. Gente, não nome. vi Dawson's Creek, não vi. Gente, Até Dawson's coloquei Creek na é minha muito bom. listinha pra assistir. eu também não vi, não. Também não vi. Não vi. É muito difícil Mas eu- assistir agora, porque a imagem não tá com aquela qualidade, sabe? Você tá fica meio achando desfocado. meio estranho. Parece meio desfocado, meio, sei lá. Eles não conseguiram dar uma qualidade melhor. Porque tem coisas que são antigas que a gente vê, parece que eles deram uma formatada, sei lá, e ficou melhor pra você ver hoje. Mas não aconteceu isso com Dawson's Creek. Eu fui assistir outro dia e fiquei assim, sabe, com aquela dificuldade. Falta tu, né, Renan? De Talquinho, falta tudo. Então vai lá, meu camarada. Tchauquinho. Eu escolhi pra falar sobre a série Lizzie McGuire. No caso, era uma série que tratava sobre os problemas no ensino médio, tanto escolar e tanto na vida pessoal de uma adolescente que acabava tendo crises de ansiedade e às vezes ela misturava com desenho. Ela tentava se relacionar com os amigos e ela acaba batendo problemas, ela queria tirar boas notas e não conseguia. Era bem uma série infantil, lembrava bastante outros que tinha na época, tipo o Manual Escolar do Ned. Era bem nesse estilo, assim, uma série que focava mais na parte escolar, mas a Lizzie, além da parte escolar, ela focava também na vida pessoal da personagem, que ela queria ser uma cantora, e a gente viu isso mais pro futuro. Alguém de vocês viu a Quem viu série? essa série, gente? Teve mais uma aqui. Gente, Não, só mas eu que assisto. eu já ouvi Não, eu já ouvi falar, Fernanda, mas já assisti assisti. tudo, Fernanda. Nem ouvi falar eu vi dessa daí. E é tá aquele no- detalhe. Pra poder assistir tudo. Tá no Disney Plus hoje em dia, galera. Aí, viu, Tá gente? Tá bom. Ela é de tempo que ano, ainda. Renan, essa série? Acho acesso. Se não me falha a memória, é de 2003, se não me falha a É de memória. 2003, Nessa época eu tava porque no eu também via Teletubbies. Chiquititas essa época. Eu nas Chiquititas, gente. Teletubbies, lá, Também assisti essa. Gente, assistia muito Teletubbies, porque a minha irmã era pequena nessa época. Eu tenho uma irmã de 9 anos de diferença. Então eu assistia Não Teletubbies. imaginava. Eu acho que Teletubbies é o meu, eu não sei como se pronuncia, o meu Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, Quando eu não aparecia sei aquele como se solzinho, pronuncia. tu viu o solzinho, aí tinha umas cenas num mar de mentira, que eu amava aquele mar de mentira. Nossa senhora. Era péssimo, mas eu amava. Eu acho que eu deletei Era essa parte da péssimo. minha mente. É o quê? A minha mente deletou. Não lembro. Não, ainda bem, porque se você for assistir hoje, sério, não vai prestar. Olha aí, Fernanda. Você Botando pode a culpa na Ai, irmã. Assume que você assistiu. Ela era dona do controle remoto, gente. Ela era bem. Tô sabendo, vai. Eu vou defender a Fernanda, hein? Porque eu tenho Acreditem, uma irmã, acreditem. eu tenho uma irmã 13 anos mais nova que eu e também Ó. ela é dona da TV. Dona do controle, né? Tá vendo? Não tem jeito. As crianças vão dominar o mundo. Só que aqui já é o YouTube. Aqui é Planeta das Gêmeas. Essas coisas aí do YouTube. É. E na mesma época também teve banana de pijamas, né? Banana Ah, essa de eu pijama. eu amava. Descendo as As escadas. escadas. Banana Não conheço. Rapaz, Não conheço. Gente, Eu vamos tinha até pouco pedir. tempo Pelo amor de Deus. Sério? DVD. Talquinhos, por favor, vocês têm que conhecer. Bananas de pijamas é um conheço. culto. Eu tinha É um DVD. clássico. Alguém Luca, você, ó, só amor. O Luca tem 19 anos, gente, mas você fala de um filme de 74, o garoto viu. Você fala de Bananas de Pijama, o garoto viu. Eu acho que ele tá escondido nesse corpo. Vamos falar de bebê de Rosemary, né, Fê? outra também é: se você quer sorrir, vem Ai, com meu Patati. Vem com para pra cá. Olha, Que isso, cara? Aquele Atim Espirro também, que são dois palhaços não, velhinhos. não, também não. Aqui também não. O Renan tá exorcizando o Patati para cá, gente. Você não veio Mas isso qualquer live. isso aqui é Só tem um nostalgia pra palhaço. Luca e Renan, cara. Ai, é. Eu também pra Bob ele. Palhaço. também. Palhaço não é nostalgia pra mim. Eu tinha medo de palhaço, isso não é nostalgia pra mim. Eu tinha medo do tinha Thomas medo. do Trenzinho. Thomas Trenzinho era Então, feio, gente. O Então único fala aí, palhaço Paulo, qual é a sua série nostálgica? Foi mal, Renan, desculpa aí te cortar, fala aí. O único palhaço que não me dava medo e ainda não dá é o Coringa. Tirando esse, o resto eu faço longe. Logo esse não dá medo. Então vai lá, Bom, Paulo, eu- fala aí sua série nostálgica pra gente.
Bom, como o pessoal falou, assim, é difícil escolher uma série, né? A gente tem gosto por muita coisa, principalmente porque antigamente a gente assistia muita televisão, né? Eu, se eu fosse buscar muitas séries antigas, eu sou da época que era Ultraman, Ultra Seven, era uma galera, assim, bem japonês na época, era o que passava na televisão, né? A gente não tinha a abundância de canais que tem hoje. Antigamente era Globo e Tupi, não era nem SBT, era Tupi. Então era Capitão Asa à tarde, que foi a Xuxa da minha época, né? Capitão Asa. E a gente assistia esses desenhos na época, Speed Racer, Ultraman, Ultra Seven. Mas já mais para a década de 80, a série que eu escolhi, ela chama Chips, que é uma série de 2 policiais que patrulham lá Los Angeles da época, né, dos anos 80. E ela é uma série bem clichê dos anos 80, lá, mostrando aqueles carrões, motos, mulheres com seus corpos esculturais, aquela coisa da época, dos anos 80. Mas era uma série bem legal, tinha uma saída meio cômica. Por incrível que pareça, os caras, acho que eu não me lembro em nenhum episódio dos caras terem dado um tiro sequer. Eles resolviam tudo ou na camaradagem, ou então era um soquinho ali, um soco a colar, mas sem o excesso de violência, né? E era bem bacana, assim, era uma série que eu adorava ver. Gente, nunca vi, nunca nem ouvi, nunca vi nem começar a Também não. falar. Essa aí, o meu pai era criança. Então, Com certeza. Essa eu não assisti Com também, certeza. gente. Essa eu também Eu não. não assisti, não, mas Aí, ó, com certeza Sessão de meu Aluguel pai, falou. com certeza... Ele Chips, assistiu eu cheguei a ver só o filme. teve um remake, né, recente, com o Michael Penha, mas infelizmente o remake não ficou tão legal, muita coisa do espírito da série eles não colocaram ali, e um personagem que era sério na série, até ficou engraçado, sério na série. Nesse filme que eles fizeram, o cara ficou meio bobão, não era nem engraçado, era aquele cara meio bobão mesmo, assim. Então eu acho que eu tenho um pouco de medo de remakes, às vezes por causa disso. Agora a gente vai pra Fernanda, a Fernanda vai falar a série dela nostálgica. Minha Desenterra. série. Eu nem vou desenterrar tanto, que é de 2003, tá? 2003 foi logo ali. Pô, esse ano tá mágico, em 2003 aqui tá 2003 mágico, hein? passando por 2003. E eu consultei aqui, Mel, que foi em 2003 mesmo, foi até 2012. né? Olha quantas temporadas, dá pra se divertir, gente. Não viu ainda? Não tem o que fazer? Vai ver, igual a Grey's Anatomy. Meu Deus. Agora, a série que eu trouxe é essa, The O.C., que passava aqui no SBT como O.C., Um Estranho no Paraíso, porque sim, né? Porque é necessário ter esse outro nome, até que fazia sentido, porque o cara realmente estava perdido no churrasco dos ricos. Conta a história de um cara que ele não teve muitas oportunidades na vida, né? Ele era de um bairro bem mais, como se eu posso dizer? Menos chique, né? Que a gente tá falando de O.C., Orange County, que é um lugar muito rico. E aí ele acaba sendo adotado por uma família rica, sendo que ele já é um adolescente. Na verdade, ele já era um homem, né? Mas você sabe que os homens faziam papéis de 17 anos quando tinham 25, então a gente releva. E o personagem era o Ryan, e eu amava esse personagem, acho que foi o meu primeiro crush da adolescência. E eu assistia todos os episódios na Warner, desesperada, como se fosse a única coisa que existisse no mundo, entendeu? Eu era muito apaixonada mesmo. E a gente vê ali o amadurecimento desses jovens, né? Tentando encontrar os seus destinos e tudo mais. É uma história que tem muito a ver com família, mas tem muito a ver com amizade também. Tem muitos personagens legais. O meu personagem favorito era o Ryan, mas em segundo lugar vinha o irmão adotivo dele, que era o Seth, que era muito engraçado. Eu amo lá, o Steph era o melhor. Ele é muito engraçado, muito legal. Então, assim, se vocês gostam de uma coisa assim meio teen, como o Melk disse, naquela época a galera sabia fazer série teen. Então, é muito legal, vale a pena assistir. Você vai ver a trajetória aí de um garoto que não tinha nada e teve a oportunidade de entrar numa família que, além de ter dinheiro, era uma família muito legal. Então, The O.C., de 2003, é a minha indicação de hoje. Eu só lembro da chamada do SBT. Ou se um estranho no paraíso. Eu só lembro da chamada. Califórnia. A Açúcar até lembrou que passava antes de Smallville, né? Então, assim, Passava tudo aqui antes tá de Smallville. conectado do Smallville.
É o Era combo, essas gente. 3 que passavam, era Smallville, O.C. e One Tree Hill. Elas passavam em seguida. Todas Essas 3 maravilhosas. séries. Aham. Smallville que tinha um subtítulo, que era As Aventuras do Superboy. Isso, Isso, é isso mesmo. exatamente. Essa aventura do Superboy, verdade. Ai, gente, posso falar? Que nostalgia Diga. boa. Obrigada por convidar aqui a gente pra participar disso. Tá dando um Dá quentinho um aqui no quentinho no coração. Tá, velho. Obrigada. Agora é a nossa vez aqui. Primeiro vai a Adriana, depois sou eu. E É difícil escolher realmente uma série, né? Eu fiquei pensando em muitas. Mas eu quero mencionar primeiro uma aqui, que é a Power Rangers, né? Minha camisa me entregou um pouco, talvez. Eu sempre quis ser a rosa, minha irmã não deixava, ela queria que eu fosse a amarela. Agora, como eu sou adulta, eu posso tomar a decisão de ser a rosa, eu sou a rosa. Mas a que eu vou falar é Caça-Talentos, que passava na Globo, né? Eu acho que em 96, que tinha a Fada Bela. E eu adorava assistir aquela série quando eu chegava da escola. Eu acho que passava um horário assim... Porque eu estudava de manhã, sabe, gente? Assim, era bem estudiosa. Mas eu adorava chegar em casa e colocar lá e ver a fada fazendo plim por Merlin, sabe? Assim, e ver aquelas fadinhas. Ver a Drica Tiririca, que eu acho que foi daí que veio meu apelido. Só que na época eu odiava porque tinha o Tiririca, né? Ah, eu fui crescendo, tiraram o Tiririca, é só Drica. Mas eu tinha ódio na escola. Lá vem a Drica Tiririca. Tinha ódio, mas eu amava ele. Eu lembro da musiquinha, né? Fada Bela, tome cuidado. Cara, as músicas na década de 80 e 90 era a melhor coisa que tinha na televisão, cara. Era a melhor coisa. Muita nostalgia. E a minha é... É. Punk, a Nevada da Brega. Cara, essa série era maravilhosa. Eu lembro que a Punk, ela era órfã, né? E foi largada no meio da rua pelos pais. E ela foi morar num condomínio onde tinha um apartamento abandonado. E o Arthur Bicudo se compadeceu da bichinha e começou a cuidar dela. Então aí os dois criaram um vínculo muito grande que... Naquela época eu era novinho, que eu tinha uns 13, 14 anos, eu já me emocionava, ali começou meu lado chorando, meu lado emocionado, porque... Manteiga derretida. Manteiga derretida, porque o Arthur Bicudo tinha muito carinho pela Punk, e a Punk também por ele, né? Era assim, um relacionamento muito fofo, vamos dizer assim. E logo depois, mais pra frente, saiu o desenho Punk, a Levada da Brega, que eu não gostava tanto, que tinha Grimm, alguma coisa assim. E ele realizava os desejos da Punk. E eu me amarrava nessa série. Só colocar o comentário aqui desse Eu falando, amava. Bate, bate, eu vou te conquistar, dança da Fada Bela. Como é que é? Bota a música aí. Bate, como é que é? Bate, bate, eu vim te conquistar, lembrei. Bate, bate, me chama pra lá. Eu amava a Fada Bela. Grita, a gente tem que ser amiga desde a infância. Agora aqui, é a Ana ou é o Luiz Otávio? Como que tá perguntou ontem o Marco Live dele, né? Quem tá, a Ana ou o Luiz Otávio? Eu Aí acho que é o Luiz também- Otávio. Aí pra ganhar. Acho que eu me botava. Também. E Power Ranger também tinha a musiquinha, né? Eu lembro do Sandy Júnior. Power Ranger tem a força. Coreografia. Power Ranger são heróis. Rapaz, falar de música, eu lembro dessa época, eu lembro de quase todas. Década de 80 e 90 a música era muito legal. Aquela flautinha dos Power Rangers. Ah, meu irmão! E o funk, então, e o funk? Tinha um funk também, cara. Tinha um funk da Furacão 2000. Dos Como é que Power tava? Rangers? Seus incompetentes, vocês não servem pra nada. Era a Rita Repulsa falando, uma batidinha de funk no fundo, é muito legal. A Fernanda, você é carioca, não conhece o funk do Power Ranger, é de sacanagem. Também não. Pelo menos um refrão, entendeu? Hora Se de não tiver mofar. um refrão, Olha de boa. Não tinha refrão não, porque era só a batidinha e as falas da Rita Repulsa e essa musiquinha do Power Ranger a deles tocando a musiquinha do flauta. Power Ranger tava tipo remixada, é isso? Isso. Ah, tá, não, Fizeram beleza. um funk. Eu não conhecia não, né? Ele que falou pra mim, aí eu passei a conhecer, mas eu nunca tinha ouvido. Cultura aqui do Agora Rio de Janeiro, né, gente? Funk. Sim. Não, funk, meu irmão. Tudo no Rio antigamente era muito pra virar funk. É verdade. Clássico.